antes de começar a falar desses sinais elétricos em si, eu queria garantir que vocês entenderam os fundamentos desses sinais elétricos, o que faz o potencial de membrana mudar ou não, porque a partir daqui vocês não vão ter que decorar nada. E aí, pessoal, tranquilo? Sejam bem-vindos de volta ao curso de bioeletrogênese, a sequência de aulas que eu estou postando sobre bioeletrogênese. E agora a gente vai dar início ao terceiro vídeo da sequência. E é um vídeo onde eu basicamente quero exercitar com vocês, eu notei isso ao longo dos anos, que essa é uma etapa importante, é importante a gente exercitar aquilo que a gente está falando nos últimos vídeos, porque eu quero garantir que vocês estão entendendo de fato o que está acontecendo ao invés de ficarem só decorando, beleza? Então, só para a gente lembrar, imagino que vocês não vão ter problemas nenhum em responder essa pergunta. Quais são os principais determinantes do potencial de membrana? Tá? Se vocês forem olhar no livro texto, vocês vão ver que existem vários fatores, como por exemplo, concentração de proteínas carregadas negativamente dentro da célula, ou se não a própria atividade da bomba de sódio e potássio. Tá? Esses dois determinantes, por exemplo, eles de fato contribuem em algum grau com o potencial de membrana da célula, eles de fato afetam um pouquinho o potencial de membrana. No entanto, quantitativamente a contribuição deles é pequena, tá? Os dois principais determinantes do potencial de membrana são as duas coisas que a gente já vem falando nas outras aulas. Gradiente de concentração dos diferentes íons dentro e fora da célula, diferença de concentração, e permeabilidade desses íons na membrana, o quanto eles são ou não permeáveis na membrana, beleza? E o que eu queria fazer nesse vídeo basicamente é exercitar com vocês como que mudanças nesses dois fatores afetam o potencial de membrana. E eu peço que vocês tentem de fato acompanhar o raciocínio. Então, toda vez que eu fizer alguma pergunta, procura realmente, aperta um pause aí no vídeo, tenta responder mentalmente aí, tenta acompanhar o vídeo, o raciocínio que eu vou fazer ao longo do vídeo, tá? Sejam sinceros com você mesmo e eu garanto que isso vai permitir que vocês tenham um entendimento de muito maior qualidade dentro desse tema, beleza? E antes de eu começar a falar dos eventos elétricos que realmente acontecem na célula nos próximos vídeos, eu quero garantir que vocês entendem o que está acontecendo ao invés de vocês ficarem só decorando quando eu for falar desses eventos aí mais pra frente, beleza? Então vamos lá. Então, os dois principais determinantes são gradiente de concentração e permeabilidade da membrana de diferentes íons. Vamos ver começar vendo como que variações da concentração podem mudar o potencial de membrana, e eu vou falar especialmente do potássio, tá? Para ilustrar isso. Então, vamos supor aqui aquela mesma celulinha com as diferenças de concentrações de íon dentro e fora da célula, mesma coisa, né? Potencial de membrana lá paradinho em menos 70 mV, quer dizer que dentro está negativo e fora está positivo, beleza? Vamos supor, então, lembrando que dentro da célula você tem uma concentração maior de potássio, fora da célula uma concentração pequena de potássio, tá? Isso vale para todas as células. O que quer dizer que a força química está assim, né? Então quer dizer que a força química está apontando para fora, né? O gradiente químico do potássio faz com que ele queira sair da célula, digamos assim, beleza? O que vocês acham que vai acontecer com essa força química se eu aumentar a concentração de potássio dentro da célula ou diminuir a concentração de potássio fora da célula, beleza? O que vai acontecer com a diferença de concentração dentro e fora da célula? A tendência é aumentar, né? Se eu aumentar aqui dentro ou diminuir aqui, a diferença da concentração aqui dentro e em relação aqui fora vai aumentar. O que isso quer dizer em relação àquela força que a gente chama de força química? Ela aumenta, beleza? Se você tem um aumento da força química, isso vai fazer com que o fluxo de saída do potássio seja maior. Então imagina que eu desenho, olha a animação, imagina que o fluxo de potássio saindo agora é maior porque a força química está maior do que estava antes, certo? Se um íon positivo está saindo, o que você espera que aconteça com a concentração, com a quantidade de cargas negativas aqui na face interna? Ela vai aumentar, né? Se tem íon positivo saindo, a tendência é a concentração, a quantidade de íons negativos na face interna aumentar e positivos lá de fora aumentar. Então isso quer dizer que aqui dentro vai ficar mais negativo, beleza? E se a gente for medir o potencial de membrana, ele vai tender para um valor mais negativo. Então, digamos que estava em menos 70, vai cair lá para menos 80 mV, beleza? Isso por conta de uma mudança de concentração. A concentração aqui dentro aumentou, ou aqui fora diminuiu, que é mais comum de acontecer. Isso quer dizer que a força química aumenta, a saída de potássio aumenta, e um íon positivo saindo faz aqui dentro ficar mais negativo, beleza? Agora, o mesmo raciocínio vai valer se acontecer o oposto, tá? Então, imagina, voltamos aqui para a estaca zero, né?
Digamos que você diminui a concentração de potássio aqui dentro ou aumenta a concentração de potássio lá fora, o que a gente chama de hipercalemia, tá? Situação anterior a gente chama de hipocalemia, concentração aqui fora diminuída, e agora vamos ver o que acontece numa hipercalemia, que é a concentração de potássio lá de fora aumentar. Se você diminui aqui dentro ou aumenta aqui fora, o que acontece com a diferença de concentração de potássio dentro em relação a lá fora? Ela diminui. Tá? O oposto da situação anterior. Isso quer dizer que se a gente olhar essa força que a gente está chamando de força química, a tendência dela é diminuir. Se menos potássio sai, se o fluxo de potássio de saída diminuir, é como se acumulasse mais, ficasse mais potássio aqui dentro, como eu vou ilustrar aqui, ó. Tum. É como se acumulasse potássio aqui dentro. E se um íon positivo está ficando na célula, o que a gente espera que isso significa aqui para o potencial de membrana? Aqui dentro, a quantidade de cargas negativas, o acúmulo de cargas negativas vai ser menor, certo? Igual está ilustrado aqui, ó. Tum. Isso quer dizer que se eu for medir o potencial de membrana, ele passou de um valor negativo para um valor menos negativo, beleza? De novo, então eu mudei a concentração de potássio, ou diminuir, se eu diminuir dentro e aumentar fora, a força química diminui, a saída de potássio diminui, ou seja, fica mais potássio positivo dentro da célula, e a membrana fica, na sua face interna, menos negativa, tá? Então ela despolariza, beleza? Que é o nome que a gente dá, né, para essa mudança tendendo lá pro zero. A gente já vai voltar nesse ponto, né, em relação aos nomes. Tudo bem? Agora, pessoal, uma pergunta. Por que eu estou usando o potássio em especial como exemplo? A essa altura do campeonato você já deve ter entendido. Lembra que a gente falou que no repouso a célula é muito mais permeável ao potássio do que aos outros íons. Então, em uma célula em repouso, mudanças na concentração do potássio são especialmente importantes. Porque a membrana é muito permeável ao potássio. Se você muda um pouquinho a concentração dela numa célula em repouso, você vai afetar bastante o potencial de membrana. Beleza? Agora, esse raciocínio que a gente está fazendo aqui para o potássio vale para qualquer íon que seja permeável na membrana, beleza? Você mudar a concentração do íon dentro ou fora da célula, e seguir esse mesmo raciocínio que a gente fez agora para o potássio, se vai sair mais o íon ou entrar menos, enfim, você consegue inferir que efeito ele vai ter lá na membrana, beleza? O problema, o efeito... o raciocínio é o mesmo. A diferença é que, de fato, no repouso, a membrana é muito mais permeável ao potássio e, portanto, mudanças da concentração deles são especialmente importantes para uma célula em repouso, tá? Agora, vamos ver o que acontece se a gente mudar a permeabilidade da membrana aos diferentes íons, tá? Desculpa, então lembrando que no repouso a permeabilidade do potássio é em torno de 40 vezes maior, né, do que os outros íons. Vamos ver aqui agora, então a gente está vendo aqui esse gráficozinho, pessoal, está ilustrando, eu vou mostrar ele várias vezes no restante dos vídeos. Então do lado esquerdo aqui, no eixo X, a gente tem o potencial de membrana em milivolts, e digamos que a gente está registrando uma célula ao longo do tempo, beleza? Aqui nesse quadrinho a gente está vendo os valores de referência, então o potencial de repouso menos 70, por isso que a gente está, o traçadinho está começando aqui em menos 70, como se a gente estivesse registrando ao longo do tempo, né? Potencial de equilíbrio do sódio é mais 55, ou seja, se a membrana for somente permeável ao sódio, o potencial de membrana vai estabilizar nesse valor aqui, mais 55, igual a gente fez no vídeo passado, beleza? Potencial de equilíbrio do potássio, menos 80, do cálcio, mais 50 e do cloreto, menos 70. Esses são os nossos valores referenciais. Vamos ver o que acontece se a gente mudar a permeabilidade do sódio, tá? Digamos... hipoteticamente, tá? Vou colocar uns valores aqui no cantinho da tela só para ajudar na explicação, só hipotético. Digamos que no repouso, aqui ó, menos 70 mV, você tenha em torno de 100 canais de potássio aberto, tá? Estão lá abertos, e lembrando que a membrana é mais permeável ao potássio, tem lá um montão, 100 canais de potássio, e o potencial de membrana, porque a membrana é mais permeável ao potássio, ela está num valor próximo do potencial de equilíbrio do potássio, que é menos 80, beleza? Então tá lá quietinha, 100 canais de potássio aberto. Vamos ver o que acontece se eu abrir canais de sódio e, portanto, aumentar a permeabilidade da membrana ao sódio. Digamos que eu abri 50 canais de sódio. O que vocês acham que vai acontecer? Essa curvinha, essa linha, ela vai mudar para cima, vai mudar para baixo ou não vai mudar? Pessoal, a essa altura do campeonato, acho que vocês já se ligaram daquela regrinha, né?
Quanto maior é a permeabilidade da membrana de um determinado íon, mais o potencial de membrana vai tender para o potencial de equilíbrio daquele íon. Então, se eu aumento um pouquinho a permeabilidade da membrana ao sódio, eu vou fazer o potencial de membrana tender para o mais 55, tá? Então, digamos que eu abri 50 canais de sódio. Tinha 100 de potássio predominantemente, agora eu abri 50. Ou seja, de repente a membrana está com uma permeabilidade do potássio metade em relação ao que ela está do... Desculpa, a permeabilidade ao sódio está metade do que é a permeabilidade do potássio, que é o dobro, né? Então, digamos que a gente vai mudar o valor aqui para em torno de menos 35 milivolts, tá? Mudou um pouquinho, atingiu um novo patamar, um novo ponto de equilíbrio, né? Agora, digamos que eu vou abrir mais 50 canais de sódio. Então, abri. Agora, reparem, a membrana está igualmente permeável ao sódio, tem 100 canais, igual em relação ao potássio, tem 100 canais também. Aonde que o potencial de membrana vai estabilizar? Vai subir mais um pouquinho, vai estabilizar em um valor, digamos aqui, menos 10 milivolts, mais ou menos, que é o meio termo. Lembra que a gente falou disso no vídeo passado? Né, da questão da permeabilidade relativa? Então, se está igual sódio e potássio, você vai estabilizar aqui em algum valor entre o menos 80 e o mais 55, que é algo em torno de menos 10 milivolts. Se eu pegar a escala de menos 55, desculpa, menos 80 e mais 55, a metade dele é algo em torno de menos 10 milivolts, tá? Não é exatamente menos 10 não, mas é em torno de menos 10, tudo bem? Então, o meio termo disso seria aqui, ó. Se a membrana está igualmente permeável ao sódio e ao potássio, a potencial de membrana vai parar aqui no meio termo dos dois. Tranquilo? Agora, se eu abrir mais 50 canais de sódio, o que vai acontecer? Vai mudar, despolarizar mais um pouquinho, né? Tender mais para o positivo um pouquinho. E a tendência, repare, quanto mais eu vou aumentando a permeabilidade da membrana ao sódio, mais o potencial de membrana vai mudando para cá, ó, tendendo para o mais 55. Tudo bem? Espero que tenham compreendido a ideia, né? Agora, e se eu fechar esses 150 canais de sódio que eu abri? Ó, vou fechar, o que vai acontecer? O potencial de membrana vai voltar lá para o valor original, menos 70 milivolts, que é quando a membrana tinha lá só 100 canais de potássio aberto e alguns outros abertos, estou ilustrando só os que estão, a maioria deles, né? Então lá tem maioria de potássio, são 100 canais de potássio, volta para o valor original, menos 70 milivolts, tranquilo? Agora vamos ver o oposto. Se eu fechar canais, então digamos que está aqui quietinho na dela, a célula, né? A maioria dos canais abertos são de potássio, mas também tem alguns canaizinhos de sódio. A maioria é potássio, mas tem alguns de sódio. Imagina que eu feche esses canais de sódio. O que vai acontecer com o potencial de membrana? Vai subir, descer ou não vai mudar? Pessoal, aqui muitas vezes o aluno acha que não vai mudar, mas pense o seguinte, se eu fechar canais de sódio, isso, dito em outras palavras, quer dizer que eu estou aumentando a permeabilidade relativa do potássio. Então, digamos que eu tenho 100 canais de potássio e 10 de sódio. Ou seja, a membrana é muito mais permeável ao potássio, mas ela também é permeável ao sódio. Se eu fechar esses canais de sódio, a membrana passa a ficar somente permeável ao potássio. Então, quando eu fecho algum canal, é como se eu fizesse a membrana ficar relativamente mais permeável aos outros íons que tem algum canal aberto, beleza? Então, se eu fecho canais de sódio, a tendência é você ter o efeito oposto, a membrana ficar mais negativa. Tudo bem? Se eu abro, ela tende a ficar menos negativa e tende lá para o positivo. Se eu fecho canais, ela tende a ficar mais negativa, pessoal. Tranquilo? Agora, se eu mudar a permeabilidade do potássio, abrir canais de potássio. Ou seja, se eu fizer a membrana ficar mais permeável ao potássio. O que eu vou fazer? Vou fazer a membrana tender para esse valor aqui, ó, menos 80 milivolts. Estava menos 70, vai ficar mais negativo. Beleza? Se eu fechar canais de potássio, aquela ideia, se eu fecho alguns canais de algum íon, é como se eu fizesse a permeabilidade relativa dos outros íons ficar maior. Então, se eu fecho canais de potássio, é como se eu fizesse, por exemplo, a membrana ficar relativamente mais permeável ao sódio, tá? Então, a tendência, se eu abro canais de potássio, é ficar mais negativo. Se eu fecho canais de potássio, é ficar menos negativo. Beleza? Tranquilo? Se eu abrir canais de cálcio, moleza, né? Vai puxar para cá, ó, mais 50. Vai ficar menos negativo. Se eu fechar, o oposto, né? Agora um desafio para vocês, muitas vezes os alunos dão uma empacada aqui. O potencial de membrana, vamos repetir, o potencial de membrana está em menos 70 milivolts, beleza? O potencial de equilíbrio do cloreto é menos 70 milivolts também.
O que vai acontecer com o potencial de membrana em uma célula em repouso nessa situação aqui? Se eu abrir canais de cloreto, tá? Muitos alunos se embananam nessa parte. A resposta é, não vai mudar nada, o valor não vai mudar, beleza? O valor vai permanecer em menos 70. Não quer dizer que não mudou nada. Se eu abrir um monte de canais de cloreto e, portanto, fiz a membrana ficar muito permeável ao cloreto, o valor pode até não mudar, tá? Mas isso não quer dizer que agora o cloreto não esteja contribuindo para o potencial de membrana. Ele está. A questão é que o valor, o potencial de equilíbrio do cloreto nessa situação é igual ao potencial de repouso. Então é como se o cloreto estivesse puxando por um valor que já estava para o menos 70. Tá? Só que se esses canais de cloreto permanecerem abertos, o cloreto é como se ele estivesse nessa situação, né? Segurando o potencial de membrana ali no menos 70. Imagina um cabo de guerra entre os íons. O cloreto agora está fortão, porque você abriu um monte de canais de cloreto, e ele vai segurar em menos 70. Se eu for abrir outros canais de sódio ou de potássio, vai ser muito mais difícil eu mudar o potencial de membrana, tirar ele aqui do menos 70, porque o cloreto está segurando ali. Vai ser mais difícil você fazer o potencial de membrana mudar tanto para cima, ficando menos negativo, como para baixo, ficando mais negativo, porque o cloreto agora está segurando em menos 70. Eu estou chamando atenção para isso porque um dos mecanismos que os neurônios têm de inibir outro neurônio, ou seja, impedir que ele gere algum sinal elétrico, é justamente abrindo canais de cloreto. E aí você faz aquele neurônio que você está inibindo ficar preso, digamos assim, no potencial de repouso dele. Ele não consegue mudar o potencial de membrana. E como vocês vão ver lá nos próximos vídeos, se ele não consegue mudar, ele não vai conseguir gerar sinal elétricos, tá? Então, guardem esse raciocínio porque a gente vai voltar nele mais para frente, tudo bem? Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Então, só relembrando, quais são os principais determinantes do potencial de membrana? Os principais são gradiente de concentração dos íons, especialmente o potássio, para uma célula em repouso, né, porque você tem mais canais de potássio aberto, e permeabilidade a diferentes íons. O primeiro, concentração, não muda fisiologicamente. Seu corpo não vai chegar lá e fazer a concentração de potássio fora da célula mudar de propósito, tá? Espera-se que fique num valor adequado, tudo bem? Agora, a permeabilidade da membrana dos diferentes íons muda o tempo inteiro e de uma forma muito rápida. E é isso que faz, que é o fundamento dos sinais elétricos que essas células estão gerando, músculos, neurônio, beleza? E antes de começar a falar desses sinais elétricos em si, eu queria garantir que vocês entenderam os fundamentos desses sinais elétricos, o que faz o potencial de membrana mudar ou não, porque a partir daqui vocês não vão ter que decorar nada, é só uma questão da gente ver A, B, C, tá? Ou seja, se vocês já entenderam o raciocínio até aqui, daqui para frente vai ser muito, muito mais tranquilo. Beleza, pessoal? Então fiquem ligados aí e até o próximo vídeo.